Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Sintonia Parlamentar comigo, Marcelo Alvarenga. Sabadão, antivéspera aí de Natal. Tudo pronto aí na sua casa, para celebrar aquele momento super especial. A gente espera que sim, que esteja tudo em paz, muita harmonia, tá certo? Estamos então aqui direto dos nossos estúdios da Rádio Emboabas, aqui pela 92,7 Emboabas Mais Informação, com o deputado federal, doutor Frederico. É hora de abrir então nossos microfones para falar do cenário político, tanto local quanto nacional, com alguns dos principais temas durante essa semana, mais uma semana quente, fundamentais para os rumos aí do nosso país. Bom dia, doutor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes de São João del Rei, toda a região que nos escuta através da Rádio Emboabas, no programa Sintonia Parlamentar. Marcelo, o ano legislativo chegou ao fim com muita luta, mas foi um ano que acredito que a gente conseguiu a missão cumprida, falta de trabalho não teve, trabalhamos muito, vou ser honesto, a gente está até cansado, mas eu acho que realmente o Congresso cumpriu a missão de aprimorar e melhorar as leis, de fiscalizar o poder público executivo, de sinalizar, porque a gente queria fazer mais, mas sinalizar o poder judiciário que o desequilíbrio dos poderes não vai ocorrer sem a resistência do Congresso Nacional. Mas chegamos ao final dessa semana legislativa, agora, graças a Deus, no Natal aí, para que todos comemorem, descansem com suas famílias. E essa última semana, uma semana mais light, né? As crianças de férias das escolas, as pessoas já viajando para encontrar suas famílias, para se divertir. E eu falo de coração, certeza de dever cumprido, vamos renovar as energias para voltar com tudo no ano que vem. Quando que é a volta? Fevereiro? A volta, não, antes. Dia 1º de fevereiro, o Congresso Nacional já retoma normalmente suas atividades e com pautas importantes, né? A gente tem aí a reforma tributária que foi aprovada em segundo turno, foi homologada, na verdade, essa semana, mas essa reforma mesmo, ela ainda tem muitas modificações, muitas leis complementares, leis ordinárias que precisam ser aprovadas, porque acho que o povo foi enganado, coitado, mas a gente lutou contra, mas a reforma está aí aprovada, sem definir qual que vai ser a taxa de alíquota, já colocando que a taxa mínima vai ser de 27,5%, que é a maior do mundo, mas a gente tem que estar lá lutando para que essa taxa não seja 30%, 40% e não acabe com todo o poder de compra da população brasileira, principalmente os mais pobres aí pagando mais por conta de mais tributos no Brasil. Muito bem, já começou a dar essa pincelada de Brasília. Vamos com o nosso Direto de Brasília. A semana foi tumultuada no Congresso, né, deputado? Presença aí do presidente Lula, muita votação que foi atropelada, um clima muito tenso, mas no meio desse furacão todo aí, vocês da oposição conquistaram aí uma vitória muito importante. Dia 19, que foi terça-feira, foi aprovada uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro ao projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Alguns chamaram até de emenda patriota. Então explica pra gente o que foi aprovado nesse caso, por que a oposição comemorou tanto. Marcelo, assim, a vida não é fácil, né? A oposição, ela tem que trabalhar através do discurso, das falas, das demonstrações dos fatos à população e conta muito com o apoio. E a gente quer agradecer muito, tá? Porque a gente sabe que vocês aí que estão nos ouvindo, que nos acompanham nas redes sociais e acompanham outros deputados também, que estão lá dando força. Quando a gente pede ajuda, vocês cobram os senadores, cobram os deputados e é com isso que a gente trabalha, porque do outro lado a gente tem os deputados aqueles do governo que foram eleitos com o presidente Lula, do PT, de outros partidos da esquerda, e tem o famoso centro, que o centro são aqueles deputados que têm sua base muito municipalista, que trabalham muito através das emendas, dos recursos, mas que não tem posição ideológica formada. Então, às vezes, eles vão mais para o lado da direita, às vezes mais para o lado da esquerda, mas na maioria das vezes eles acabam colocando negociações aí como emendas, cargos, e nesse ponto o governo é muito forte. O governo consegue trazer esse apoio do que a gente hoje chama de centrão. E a gente na oposição tem que lutar para não deixar que absurdos aconteçam. E foi exatamente o que foi feito nessa semana, não só na LDO, mas no orçamento também aprovado na sexta-feira. Várias vitórias, assim, a maior delas, Marcelo, foi o freio dos gastos do governo federal. Foi uma guerra praticamente de um ano inteiro, onde a gente está colocando que o governo federal está gastando demais. O Brasil, felizmente, está crescendo por medidas feitas nos últimos 5 anos, aí, desde o governo Temer, o governo Bolsonaro. O Brasil tem crescido, o Brasil controlou sua inflação, o Brasil está num momento bom, só que, infelizmente, o governo federal
gasta demais. São 40 ministérios, enquanto na Argentina, por exemplo, o presidente reduziu para 8 ministérios. E aí a gente conseguiu, a maior vitória foi deixar o déficit zero para 2024. O governo vai gastar o que ele arrecadar através do arcabouço fiscal, dos limites. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente está falando para o governo, calma aí, não adianta você querer gastar demais e cobrar isso tudo imposto do povo, isso não vai dar certo. E além disso, essa vitória que tantos comemoraram, eu realmente nem comemoro tanto assim, é uma questão tão absurda, porque no projeto o governo queria recurso para gastar com o Movimento Sem Terra, que é um movimento criminoso, movimento terrorista, de bandidos que invadem a propriedade privada. O governo queria apoiar esse movimento com recursos do seu imposto. O governo queria utilizar esse remédio para ideologia de gênero nas escolas, queria usar esse recurso para ideologia de gênero nas escolas, para incentivar aborto, para até tratar sobre liberação de drogas. Então a gente só fez o básico, a gente falou, não pode gastar o dinheiro suado do imposto do povo com essas pautas ideológicas, identitárias, que não vão levar nenhuma melhoria ao Brasil. Mas foi colocado lá como emenda patriota, felizmente foi aprovada, uma vitória realmente. Mas foram muitas outras vitórias aí em termos de orçamento. A gente garantiu um recurso maior de emendas, porque eu falo sempre que o deputado tem defeito, eu sou um ser humano, tem defeitos, o outro deputado também tem, mas a gente está no povo, a gente é cobrado, né, Marcelo? Poxa, toda semana a gente está aqui na rádio, toda semana a gente está na cidade, atendendo pessoas de toda a região, então a gente lutou para ter as emendas garantidas, que são recursos que a gente entrega direto à população. A gente lutou para garantir um aumento importante aí na saúde, na educação. O aumento da saúde foi mais de 30 bilhões, gente. Então, em 2022, a gente aprovou um aumento para a saúde de mais de 20 bilhões para 2023. 2023, agora, a gente está aprovando um aumento de mais de 30 bilhões para 2024. É muito dinheiro, mas, infelizmente, a gente não vê esse dinheiro dar o resultado lá na ponta e melhorar a saúde. A gente vê aqui em São João e na região como as pessoas estão chateadas aí, tem que ficar chateadas, lamentavelmente, com perdas de crianças e com promessas não cumpridas aí de um plantão que era para novembro, depois para janeiro. Então, assim, a gente vê, tem dinheiro, gente, tem muito recurso para ajudar a saúde do povo, a educação do povo, mas esse dinheiro não está sendo bem executado. E é essa nossa missão que a gente vai continuar fazendo aí ao longo do ano de 2024 e pelo menos os 3 anos que eu tenho a missão dada pelo povo de continuar trabalhando nessa área aí, Marcelo. Muito bom. Deputado, a reforma tributária, né, que é um dos temas que nós abordamos bastante aqui nessa jornada do Sintonia Parlamentar, e é inevitável a gente voltar nesse assunto no programa de hoje, já que na quarta-feira o Congresso Nacional promulgou a reforma, o senhor já até citou anteriormente, com a presença do presidente Lula, como o senhor já salientou. Para o mal ou para o bem, este foi um momento histórico para o nosso país, né? E qual que é o balanço deste marco? Você que acompanhou lá de perto, desde o projeto da reforma até a promulgação na última quarta-feira. Para começar, a sessão teve vaia, né? Teve vaia, teve crítica e teve um fato lamentável que eu quero aqui prestar minha solidariedade ao colega parlamentar Messias Donato, um deputado sério, atuante do Espírito Santo, do Partido Republicanos, e que, no meio desse confronto, onde deputados da esquerda vaiavam e criticavam o presidente Lula, deputados da direita aplaudiam, ovacionavam, e um deputado que é o vice-presidente nacional do PT, o deputado Washington Quaquá, um deputado do Rio de Janeiro, ele, de graça, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum xingamento, ele desferiu um tapa na cara do deputado Messias Donato. Messias Donato é uma pessoa muito religiosa, ele teve uma frieza de Cristo, praticamente dando a outra face, não revidou, porque muitos no lugar dele, eu acho que eu também, a gente teria revidado, que é um tapa na cara, gente, não é fácil. É um ato que, além de dor, do impacto físico, é uma questão de humilhação, é uma questão de uma dor emocional muito forte. E esse tapa na cara, Marcelo, marcou a reforma da Previdência. Porque chamar de reforma, na minha opinião, nem é o nome correto.
que é uma reforma? A reforma, normalmente, é um projeto difícil, duro, é um projeto que ele pode dificultar ou prejudicar alguns setores da sociedade em prol de facilitar para outros. Reforma é um projeto conflitante, um projeto difícil. Por exemplo, a reforma da Previdência, que até hoje é falada. Até hoje a gente sabe que tem pessoas que tiveram que trabalhar 1, 2 anos a mais por conta da reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência foi muito claro. O Brasil estava quebrando, estava indo à falência por conta do aumento do prejuízo da Previdência, que continua aumentando um pouco. Mas aquela reforma foi uma reforma muito dura, muito bem feita para diminuir esse prejuízo. Isso custou o quê? Custou uma movimentação enorme de servidores públicos, de associações de trabalhadores. Isso é uma reforma que mudou a história. Tanto que no ano de 2022, quando o governo federal teve responsabilidade, ocorreu um superávit, que não acontecia há quase 10 anos. Ano 2022 foi um superávit de 57 milhões de reais. Infelizmente, esse ano, que é o governo da gastação do imposto, né, o governo que acha que a população brasileira vai pagar qualquer conta, foram várias leis esse ano para aumentar imposto. Esse ano o déficit já passou de 140 bilhões e a gente ainda não tem um fechamento de dezembro, que é um mês que se gasta muito, que paga o 13º do aposentado, paga uma série de compromissos aí até o final do ano. Mas a reforma da Previdência foi uma reforma que mudou para melhor a vida de todos os brasileiros, esse é o fato. Essa reforma tributária nem devia ser chamada de reforma, porque essa reforma o que seria uma reforma tributária? Seria um projeto para simplificar realmente a vida da população, para diminuir a burocracia, para diminuir a dificuldade de abertura de novas empresas e, principalmente, o que se espera de uma reforma tributária? Que se pague menos imposto. E essa reforma é exatamente ao contrário. Na verdade, isso não é uma reforma tributária, isso é um aumento tributário. É um projeto que claramente a gente só tem uma certeza até agora: vai cobrar mais imposto da população. Isso é fato. Já estão avisando lá que a taxa mínima seria de 27,5% do imposto sobre bens e consumos. E só para vocês terem ideia, o país que mais paga imposto sobre bens e consumos no mundo é a Hungria, que paga 27%. Então, é um absurdo uma aprovação dessa. Mas a gente trabalhou, lutou, e como eu falei aqui no começo, a oposição não é fácil. A gente tem isso, tem a nossa voz, os nossos espaços, tem você aí, eleitor, a população que nos ouve para ajudar, mas está aprovado. Só que não é o fim do mundo. Essa reforma tributária, agora ela vai sofrer, durante 2 anos, um processo de organização através de leis complementares, leis ordinárias, que é a lei que vai definir a taxa, que o governo escondeu essa taxa. Eu estou falando para vocês aqui, mas o governo não queria que ninguém soubesse que ia ser o maior imposto do mundo. Mas agora a gente tem 2 anos para organizar todas essas leis complementares, porque essa reforma tributária ela só começa a valer mesmo em 2026, que é quando o governo vai cobrar 1% a mais de imposto de todo mundo, o imposto extra. Vai manter tudo que tem, tá, gente? Tudo que tem vai continuar até 2026. 2026 o governo cobra 1% a mais, e esse é o pulo do gato, que vai ser o último ano do atual governo, e ele vai ter 1% a mais. 1% a mais, gente, equivale a bilhões, dezenas de bilhões de reais. E a partir desse 1% que eles vão ajeitar até 8 anos, até 2032, que é quando realmente as mudanças dos impostos preconizados vão estar acontecendo. Mas a gente vai continuar trabalhando. E acredito que o Brasil, eu estou vendo, sabe, Marcelo, eu comecei o ano com muita preocupação em relação a como que ia ficar com esse governo que gasta demais, que cobra muito imposto, mas nosso país é rico mesmo, cara. É um país muito rico, é um país de riqueza mineral, de riqueza natural, de petróleo, um agronegócio impressionante, o agronegócio brasileiro, água, que o mundo inteiro hoje luta por água e a gente tem sobrando. Então é um país que aguenta. Infelizmente, a gente não queria que tivesse desmandos e desgovernos como está acontecendo, mas nosso país é mais forte que isso e com certeza a gente vai superar essas dificuldades e vamos continuar crescendo e a população continuando com seus empregos, continuando com sua renda e continuando com as famílias unidas aí, comemorando principalmente nessa data tão marcante, tão bonita quanto o Natal. Muito bem, só um comentário. Você disse, né, durante a reforma, seria para facilitar, né, a abertura de novas empresas, né? Se fosse uma reforma, seria facilitar. Isso, seria facilitar a abertura. E o que está indicando é que
vai aumentar as regulamentações, as burocracias e dificultar. Obrigado, Marcelo. Esse tópico aqui. Então a gente vai trazer o papo agora aqui para a terrinha tão querida, salve terra de São João del Rei, deputado, com o pagamento de emendas parlamentares em 2023. Fiz uma consulta e vi que você destinou só para São João del Rei 6 milhões de reais. É um valor considerável, né? Repetindo, são 6 milhões de reais pagos para o município só neste ano. Então, eu queria que você falasse para nós quais são os setores, né, que foram mais beneficiados aí com esse recurso, como é que a população faz para ficar de olho, principalmente fiscalizando o uso, né, do dinheiro, como você já salientou anteriormente. Primeiro, é um momento para agradecer a você aqui, Marcelo, e está me dando todo esse apoio junto com a Rádio Emboabas, porque muitas vezes a gente não tem um espaço para divulgar, né? O prefeito está na cidade todo dia, os secretários estão na cidade todo dia e divulgam aí todo dia o que está acontecendo. E apesar de muitos momentos a gente já ter até trabalhado junto pela cidade, eu destaco aí na época da pandemia, o prefeito atual, o prefeito Nivaldo e eu, nós nunca tivemos nenhum acordo político, nenhum vínculo político. Com certeza ele deve ter algumas restrições à minha forma de conduzir o meu mandato. Eu também tenho algumas restrições à forma como que ele conduz a prefeitura de São João del Rei, mas a gente é grato. São João del Rei é a cidade que eu tive a maior votação, foi mais de 16 mil votos. E eu estou fazendo um esforço muito grande, Marcelo, mesmo na oposição, que é difícil, a gente não tem tanto recurso. Eu, no governo anterior, eu era mais próximo ao governo, então a gente conseguia mais recurso direto do Ministério, mais acesso ao orçamento, isso está difícil. Mas eu fiz um esforço, todo esforço, e eu tenho certeza que fui o deputado que mais investi emendas em São João del Rei, sendo da oposição. Isso que é importante as pessoas saberem. E não é promessa. Eu não faço promessa aqui, eu nunca fiz. É dinheiro na conta. Então, através das nossas lideranças, a gente encaminhou, com indicação aí da vereadora Rosinha, do vereador Machado, que é o presidente da Câmara Machado, a gente encaminhou 2 milhões de reais em transferência especial, porque é um dinheiro livre, para que a prefeitura, sobre a fiscalização e controle desses dois vereadores, Rosinha do Mototáxi e o Sargento Machado, que eles façam obras de infraestrutura importantes aí pela cidade. Muitas vezes vai acontecer a obra, vai inaugurar a obra e vocês não vão nem saber, porque nem convidado para as inaugurações eu não sou, mas isso não muda nada. Isso é uma questão de consideração com vocês que acreditaram e votaram no Dr. Frederico. Mas não é só isso, o vereador Igor Sandin também indicou 1 milhão de reais para o Hospital das Mercês, que é um hospital que sempre atende aí as necessidades da população. O pessoal critica muito os hospitais, Marcelo, mas sempre lembrar, gente, são hospitais filantrópicos, são obrigados por lei a atender no mínimo 60% de filantropia, ou seja, do SUS. Então, esses hospitais, eles atendem no mínimo 60%. E a gente sabe que é muito mais. O CTI do Hospital das Mercês, por exemplo, que foi ampliado graças à nossa atuação, que hoje conta com 20 leitos, ele atende mais de 90% do SUS. E mudou a nossa história, esses 10 leitos a mais que a gente conseguiu ampliar lá. E o vereador Igor encaminhou 1 milhão de reais para o Hospital das Mercês, foi o que ele indicou na cota dele, e acredito que fez muito bem, porque estão fazendo um belo trabalho. E de tudo, todas as minhas emendas, eu tive cota pessoal de 2 milhões de reais, e dessas cotas pessoal eu dividi 1 milhão para a Santa Casa e 1 milhão para o Hospital das Mercês, para que a gente mantenha o serviço de oncologia da Santa Casa funcionando com qualidade, para que a gente mantenha, ajude a manter os custos pesados da Santa Casa que tem ocorrido, e também do hospital, que a gente já falou do CTI, hemodiálise. Então, assim, isso é minha obrigação, não é favor nenhum aqui. A minha obrigação é continuar atendendo a cidade que eu moro, que eu vivo, que minha família vive. E mesmo na oposição, eu fui o deputado que mais ajudei São João del Rei. E não é só isso, a gente encaminhou e está pago também 600 mil reais para ajudar na Secretaria Municipal de Saúde, principalmente através da UPA, que desde o começo eu coloquei que também poderia ajudar na implementação do plantão pediátrico. E já tive até pessoalmente com o prefeito, já me coloquei à disposição para ajudar, até ajudar a conseguir as equipes, para apoiar, mas o prefeito referiu que está encaminhando bem, mas eu deixo aqui registrado, continuo apoiando tudo que for necessário, inclusive mais recursos, e buscar equipes competentes aí para esse plantão de pediatria, porque é fundamental para a nossa cidade realmente esse plantão de pediatria, e não para a nossa cidade, para toda a região. E contem sempre com o Dr. Frederico, aqui é a minha cidade, aqui é onde eu amo viver,
onde eu amo morar, onde eu amo criar minha família. E nada melhor do que passar esse finalzinho de ano aqui, esse Natal aqui, onde a gente tá junto mais uma vez aí, sempre ajudando muito a cidade, Marcelo. Muito bom. Bela explanação, justificando aí o seu mandato. A gente dá para fazer, nosso tempo está quase acabando, mas eu acho que pelo menos a gente falou de São João del Rei, mas vamos com o diálogo aberto rapidinho, o 991960596. Vamos falar aqui pode ser o Nelson Guimarães, Nelson Guimarães é aqui de São João, né? Disse ele, para minha surpresa eu vi esses dias que o senhor participa de audiência sobre cultura lá na Câmara dos Deputados. Como é para um parlamentar de direita ter que participar dessa área tão dominada pela esquerda? E o que o senhor acha de 16 bilhões e meio com a Lei Rouanet neste ano? Olha, Nelson, primeiro agradecer a pergunta, um Feliz Natal para você e sua família toda. A gente precisa, Nelson, ocupar os espaços. Isso faz parte da democracia. Mesmo em locais em que existe uma predominância de uma ideologia mais de esquerda, uma ideologia progressista, a gente tem que estar lá presente. E é o que a gente fez durante esse ano de 2023 na Comissão de Cultura. Conseguimos aprovar importantes projetos aí que homenageiam, por exemplo, o ex-deputado e candidato várias vezes à presidência, o deputado Enéas Carneiro, o saudoso Enéas Carneiro, que a gente conseguiu aprovar um projeto colocando o Enéas como patrono do eletrocardiograma. A gente conseguiu fazer projetos importantes como o Dia da Imigração grega, e foi um dos maiores eventos esse ano que ocorreram na Comissão de Cultura, onde a comunidade grega levou as suas danças típicas, os seus trajes típicos, levou a história da Grécia lá, e foi um dos maiores eventos. Então eu fiquei muito honrado de poder construir um dos maiores eventos do ano na Comissão de Cultura, como você colocou aí, mesmo sabendo da predominância da esquerda. Mas a gente acaba dialogando com a esquerda também para tentar entrar em consenso e impedir projetos absurdos que podem acontecer se não tiver os deputados lá conservadores, lutando pela família, lutando pela vida, lutando contra uma ideologia de gênero cruel aí para o nosso país. E esse trabalho foi bem feito. Agora, em relação à Lei Rouanet, qual que é o problema, Marcelo? Eu vou trazer aqui no ar para o ouvinte. A Lei Rouanet, a gente não tem nada contra investir e apoiar a cultura. Mas realmente foi um salto, quase que dobrou o recorde histórico. Acho que era 10, 11 bilhões, passou para 16 bilhões de reais. Só que eu fui muito a fundo na questão da Lei Rouanet. E qual que é o problema? Contratos de até 250 mil reais não precisa de prestação de conta. É só a pessoa fazer um ofício informando o que foi gasto e encaminhar para o Ministério, e o TCU nem fiscaliza isso. Então a gente vê a cultura não como um espaço de incentivo para melhorar a cultura. A gente vê a cultura como um espaço de rédea solta, um espaço sem fiscalização do dinheiro público e com fortes suspeitas de uso de muitos projetos desses para fazer caixa 2 de campanhas políticas, para fazer enriquecimento ilícito de muitas pessoas, porque se o artista, se quem está lá, o diretor de arte está lá, ganhar o dinheiro dele é justo, é um trabalho digno, mas infelizmente muitas vezes esses artistas são usados por grandes grupos, grandes corporações que utilizam esse trabalho dos artistas com fins de ganhos secundários. E a gente vai continuar lutando, fiscalizando, denunciando e cobrando. E não é só isso, a gente vê, são 16 bilhões de reais na cultura. E o mais absurdo que eu não posso deixar falar aqui, que me incomodou o mês inteiro, é a decisão do STF. O STF, quando não está tirando a liberdade de alguém, quando não está colocando pautas absurdas para votar como aborto e liberação de droga, ele está dando perdão para os bilionários do país. Isso dói na gente. A gente teve uma luta essa semana na aprovação de fundo, muita gente critica. O fundo foi mantido em relação à eleição do ano de 2022. Teve aumento em relação à eleição municipal de 2020, mas foi mantida. Não teve nenhum aumento em relação a 22. E o fundo aí de 4,9 bilhões de reais para atender 5 mil municípios do Brasil. E o fundo é uma forma de levar o dinheiro limpo e honesto, um dinheiro declarado. Vocês não têm noção da dificuldade que é de prestar conta disso. Enquanto a cultura põe dinheiro lá sem prestar conta, se a gente gastar 10 mil reais para ajudar um prefeito de uma cidade, tem que prestar conta minuciosa de cada detalhe, com o Ministério Público em cima. E o que aconteceu com o STF? Ele deu um perdão de 10 bilhões de reais
do grupo que hoje chama JF, antigamente JBS, dos irmãos Batista lá, ele perdoou 10 bilhões de reais, gente. Ele perdoou 2 fundos eleitorais, que o pessoal xinga tanto a gente, de uma empresa só. E por que esse perdão? Não tem justificativa, mas incrivelmente o ministro Dias Toffoli, que foi quem perdoou essa dívida absurda, ele tem a esposa dele como uma das sócias no escritório que defende a JF. Isso é muito triste. A gente vê jogar dinheiro no ralo. E é por isso que a gente está preocupado. Não vamos deixar aumentar os impostos, porque esses impostos não vão ser bem utilizados e vamos continuar cobrando que as pessoas que erraram, que participaram de corrupção no passado, que participaram de desvio de conduta, que elas paguem realmente o que elas devem à nossa população brasileira. Então é isso. Acho que a gente está encerrando, Marcelo. Eu vou tomar liberdade aqui de ter mais um minutinho. Eu sei que eu estendi o programa. Obrigado a Rádio Emboabas de dar um presente de Natal para a gente aí no último programa. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer a Rádio Emboabas aqui, agradecer e desejar um Feliz Natal ao Marcelo, à Suzana, em nome de vocês, a toda a equipe da Rádio Emboabas. E muito mais do que isso, um Feliz Natal a todos, a população da região das Vertentes, né? A população essa que sempre nos trata com muito carinho. E saiba que vocês têm um amigo lá na Câmara Federal que não tem interesse próprio nenhum, gente, nenhum. Vocês sabem que a minha profissão não é deputado, eu estou na função de deputado. Eu sou médico, continuo atendendo, amo minha profissão de médico, mas a gente sabe que pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas sérias, tem que estar lá trabalhando. E esse é o presente de Natal, com muita humildade, que eu posso oferecer para todos vocês. Podem ter certeza que a gente está fazendo o máximo e vai continuar fazendo o máximo para melhorar a vida do nosso povo a cada dia. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal, Marcelo. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. A gente então termina a nossa sintonia parlamentar. Semana que vem tem mais. Um abraço, Feliz Natal. Tchau, tchau.